Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Wilson e vamos estudar hoje a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então vamos iniciar estudando a soma das raízes. Então pessoal, a expressão geral da equação do segundo grau ela é dado por ax² mais bx mais c igual a zero. Então a gente tem essa expressão aqui, certo? Para calcular as raízes dessa equação, a gente aprendeu utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Utilizando lá aquela expressão resolutiva, que é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Onde esse delta aqui, ó, ele é dado por b² menos 4 vezes a vezes o valor de c. Então a gente tem essas expressões aqui. Então pessoal, como a expressão que gera as raízes é dada por essa fórmula, o que acontece se a gente somar essas raízes? A gente acha as raízes dessa equação dada por x' e x², né? Uma raiz ela é dada utilizando aqui o sinal de mais e a outra raiz utilizando aqui o sinal de menos. Então as raízes é dado por x' igual menos b mais a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então uma raiz ela é dada aqui utilizando esse sinal positivo. E a outra raiz, x² ela é dada utilizando agora o sinal de menos, ou seja, menos o valor de b menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, pessoal, o que acontece se a gente somar essas duas raízes aqui, ó? Então, vamos somar aqui, ó, x' mais x², vai ser igual. No lugar de x', eu vou substituir por essa expressão, no lugar de x², vou substituir aqui por essa expressão. Portanto, x' é menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a mais x² é esse número aqui, menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Isso vai implicar o seguinte, que x' mais x² é igual. Pessoal, a gente tem aqui soma de fração. Os denominadores são iguais, não é? Então a gente aprendeu que quando a gente vai somar uma fração de denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Portanto, menos b mais a raiz quadrada de delta, menos b de novo aqui, ó, menos a raiz quadrada de delta, certo? Portanto, a gente tem que x' mais x² é igual. A gente tem aqui, ó, menos b, sinais iguais, soma e conserva o sinal, portanto, menos 2b, mais raiz de delta menos raiz de delta. Isso aqui é zero, pessoal. Então, eu estou somando o número e subtraindo o mesmo valor. Então, vai dar zero. 2 vezes o valor de a. Agora a gente tem que x' mais x² vai ser igual. Menos 2b mais 0 é menos 2b, pessoal. Então a gente tem menos 2b dividido por 2a. Portanto, a gente tem agora x' mais x² é igual. 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar só menos b dividido por a. Olha só que interessante, pessoal. O que é que significa isso aqui? Significa dizer que quando a gente soma as raízes de uma equação do segundo grau, a gente vai encontrar um valor igual a menos o coeficiente de b dividido por a, certo? Ou seja, o coeficiente b é o coeficiente que acompanha o valor de x. O coeficiente a é o termo que acompanha aqui o x ao quadrado. Então, para somar as raízes de uma equação, não precisa calcular o x' e nem x². A soma das raízes vai ser a razão do coeficiente b
pelo coeficiente A e com sinal negativo, menos B dividido por A, certo? Veja bem, a gente tem aqui ó, uma equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, certo? Eu pergunto para vocês, qual é o valor da soma das raízes dessa equação? Veja bem, a gente aprendeu que as raízes da equação é dado por x' e x duas linhas. Portanto, ele quer a soma de x' com x duas linhas, certo? Só que a soma a gente sabe que é o coeficiente b dividido por a, né, com um sinal negativo, ou seja, menos b dividido por a. Olhando para essa equação aqui, ó, para essa, a gente tem os valores de a é 1, aqui é mesmo que ter 1. A gente tem o coeficiente b, que é menos 3, e a gente tem o coeficiente c, que é 2. Então a gente aprendeu que a soma das raízes é menos b dividido por a, portanto, menos, a gente coloca o sinal, e agora coloca os valores de b e de a. Então b é menos 3, então menos 3. E o valor de a, né, que é o valor de a, e o valor de a é 1, certo? Vou colocar aqui um parêntese, por causa do sinal negativo, portanto a gente tem o seguinte, ó, menos por menos é mais. 3 dividido por 1, 3. Ou seja, a soma das raízes dessa equação é 3. Vamos conferir? Para conferir, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular o discriminante e achar o x' e x duas linhas. Achando as raízes, a gente soma e vamos verificar se realmente vai dar 3. Então veja bem, o discriminante, ou delta, é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então a gente tem o seguinte, b é menos 3, portanto, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 2. Portanto, a gente tem que o discriminante, menos 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 1 vezes 2 é 8, portanto, menos 8. O que a gente encontra é que o discriminante aqui é 1. Então, x é dado pela essa expressão aqui resolutiva, que a gente já conhece. As duas raízes é dado por menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o valor de a. Portanto, a gente tem que x vai ser igual menos o valor de b, que é menos 3, certo? Tem um menos aqui da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é o discriminante, é 1. Por 2 vezes o valor de a. O valor de a também é 1, certo? Então, a gente tem que x vai ser igual. Menos por menos é mais, portanto, mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1, 2. Agora veja, pessoal, que a gente tem as duas raízes, uma dado por x igual a parte positiva, vai ficar 3 mais 1, dividido por 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, igual a 2. Então a gente tem uma raiz aqui, ó, x', vamos colocar aqui x'. X' aqui é 2. Vamos calcular agora o x duas linhas. X duas linhas, ele é igual. Vamos pegar agora a parte negativa, né? O sinal negativo lá, ó, 3 menos 1, dividido por 2. 3 menos 1, 2. Dividido por 2. Pessoal, quanto é 2 dividido por 2? É 1, certo? Então a gente encontrou que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 1. Quanto é que vale a soma, pessoal? O valor de x' mais o valor de x duas linhas. Ora, se o valor de x' vale 2 e o valor de x duas linhas vale 1, a soma é quanto? 3, certo? Foi o mesmo valor que a gente encontrou, né? Aqui, ó, valor de 3, pela expressão que a gente encontrou. A soma das raízes é igual a menos b dividido por a. Veja bem, eu consegui achar a soma dessas raízes utilizando só esse pedacinho aqui, ó. Bem rápido, bem fácil. Só isso aqui em uma linha, certo? Eu achei que é a soma das raízes. Se fosse para calcular o discriminante todinho, veja o tanto de cálculo que a gente ia utilizar. Então é uma forma bem mais simples de calcular a soma das raízes de uma equação de segundo grau.
basta eu pegar o coeficiente de B e dividir pelo coeficiente de A, certo? E não esquecer de colocar aqui o sinal, ó. É menos o valor de B dividido pelo valor de A. Não esqueça. Então, pessoal, soma das raízes é isso que a gente tem para aprender hoje, certo?